Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, povo abençoado do Senhor. Estamos juntos aqui mais uma vez nesse vídeo, para nós falarmos um pouquinho da palavra de Deus e das grandezas do Senhor. Nós vamos falar sobre dois personagens bíblicos que são representados hoje na nossa sociedade evangélica moderna. Um bastante representado pela maioria. O outro, poucas pessoas o representam, tem as mesmas características. Nós vamos ver aqui uma olhadinha no livro de 2 Reis, capítulo 5. Se nós formos ler todo o texto, nós tomaria bastante tempo, mas o meu objetivo aqui não é te explanar o texto, mas é falar sobre esses personagens. Então vou ler apenas o versículo que diz respeito a esses personagens, porque nós vamos meditar sobre eles, comparando esses personagens desta época com os dias atuais que nós estamos vivendo. Combinado? O primeiro que nós vamos encontrar, que está no livro de 2 Reis, capítulo 5, é o nosso conhecido profeta Eliseu. Veja bem, nós vamos no capítulo 5, no versículo 8, eu quero que você preste atenção nisso aqui. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Nós vamos parar aqui neste primeiro personagem, que é Eliseu, grande homem de Deus, profeta do Senhor. Naamã, quando ele chegou, comandante do rei da Síria, do exército do rei da Síria, homem de renome, pessoa de uma grande reputação na época, porém leproso, chega ali na casa de Eliseu. Nós vemos aqui, inclusive, se prosseguir na leitura do capítulo, a indignação de Naamã, que por ser ele um homem de posição, Eliseu viria e faria tanta coisa, criaria tanta situação, não é? Tanto elogio, blá blá blá, blá blá blá, que nos nossos dias nós chamamos isso de outra coisa. Mas nós vemos que Eliseu, quando soube que Naamã estava ali, ele enviou um mensageiro com a seguinte mensagem: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Naamã não viu Eliseu. O que nós vemos aqui então? O homem não apareceu. Apenas a essência do seu ministério. Ele não importava quem estava lá fora. Não importava se quem estava lá fora, se era Naamã, que era um grande homem lá, importante comandante do exército do rei da Síria. Não importava quem era, se era piloto de avião, se era pedreiro, eu sei lá quem que era, para ele não importava. Queria a bênção de Deus, obedecesse à palavra do Senhor. E ele reconhecia que ele, sendo profeta em Israel, ele era um instrumento nas mãos do Senhor. Então ele entendia que a sua posição, que o seu ministério era o serviço de atender a necessidade de alguém que fosse buscar de Deus um socorro. E vemos aqui que ele não se preocupou em chegar lá e falar: não, ó, o mensageiro, com certeza deveria ser Geazi, ó mensageiro, você não vai. Quem que está lá? É Naamã. Não, então deixa quieto que eu vou lá, é Naamã. É Naamã. Nós vemos muito isso nas nossas igrejas, hoje em dia. Quando é às vezes que chega um visitante, uma pessoa simples,
uma pessoa humilde. Poucas pessoas dão, às vezes, a entender, ou melhor, dão, como que eu vou dizer assim, importância, atenção para aquela pessoa. Mas quando chega um elemento de posição, carro importado, tanta coisa, não, pode deixar que eu vou lá receber pessoalmente. Né? Ali já quem vai receber é o pastor, ele desce do púlpito, para o culto. Não, lá é fulano de tal, eu vou recebê-lo. Com Eliseu não era assim. Ele não fazia acepção de pessoa, ele apenas cumpria o seu ministério. Não interessava quem necessitava ou quem precisava de algo da parte de Deus. O importante é que ele tratava todos da mesma maneira. Cumpria seu ministério com integridade. Não vemos Eliseu em cima de pedestal, né? Não vemos Eliseu aproveitando a oportunidade para se tornar uma pessoa de renome, uma pessoa mundialmente conhecida. Não. Ele era um homem que fazia a vontade de Deus e que cumpria o seu ministério na íntegra, com sinceridade, tratando todos com igualdade. Não importava se era alguém que tinha um grande reconhecimento social, uma grande posição social, ou se era uma pessoa simples, ele tratava todos da mesma maneira. Ele entendia que ele era um instrumento das mãos de Deus para a solução de problemas e abençoar vidas. E quando se diz vidas, não está dizendo se é apenas a vida do rico ou do pobre, mas vidas, abençoar pessoas que necessitassem da graça do Senhor nosso Deus, né? E Naamã, quando cumpriu tudo aquilo com muito custo, né? A arrogância, não queria deixar usufruir das bênçãos de Deus, mas no momento em que ele cumpriu aquilo que o profeta mandou, e ele se viu curado, né? Livre daquela lepra, ele então foi dar presentes para Eliseu. E Eliseu não aceitou. Porque aquilo que Eliseu passou para Naamã, a bênção que Naamã recebeu, a vitória que Naamã obteve, veio da parte de Deus. E como diz a palavra, aquilo que o Senhor nos deu de graça também, nós temos a obrigação de cumprir para com a vida das pessoas lá fora que necessitam da graça de Deus, né? E Naamã não aceitou. Naamã cumpria seu ministério com sinceridade, entendia que estava fazendo a obra do Senhor. Ele entendia que a sua posição como profeta era servir as pessoas. Ele era um servidor das pessoas, ele era um servidor da humanidade, ele era um servidor daquele que precisava de algo da parte do Senhor. Ele considerava-se um dispenseiro da graça de Deus. E ele conhecia a sua posição, ele não usava disso aí para se promover, para entender que ele era um homem de renome, que ele era um homem de posição. Mas ele entendia que era um vaso e era um instrumento das mãos do Senhor nosso Deus. E que todo o seu trabalho que ele fazia, a recompensa viria da parte do Senhor nosso Deus. Aonde estão os Eliseus dos dias atuais? Aonde estão os Eliseus da era pós-moderna? Você conhece algum? Vamos para o segundo personagem. Está aqui no livro também de 2 Reis, no capítulo 5, não é? Veja bem. Então, versículo 20 a seguir. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que sua mão me desse alguma coisa que trazia, porém tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: Ser servido tomar 2 talentos.
instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou, pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nem em uma e nem em outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro encontraste? Era isso a ocasião para tomares prata, para tomares veste, olivais e vinhas, e ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Então aqui está o segundo personagem, Geazi, com todas as características: ambicioso, mentiroso, enganador. Mas só uma coisa eu te digo: ele não conseguiu enganar um homem de Deus. Ele correu atrás do Ciro, Naamã, porque ele viu e falou: poxa, o meu senhor não aceitou? Não, isso não vai ficar assim não. E correu atrás para tomar tudo aquilo ali. Chegou com mentira. Chegou com mentira, com engano. Aí logo o Ciro já desceu, já deu para ele aquilo que ele pediu e mais ainda, colocou ali sobre os animais, deu alguém para ajudar a levar, e quando foi chegando perto da casa, ele dispensou logo os servos ali, já pegou toda aquela coisa, com certeza para esconder de Eliseu. Mas o homem de Deus perguntou para ele: Geazi, aonde você estava, aonde você foi? Não, senhor, eu não fui em lugar nenhum. Porventura não foi contigo o meu coração? Seria este o momento para você tomar de alguém prata, roupas, etc, etc. E disse que a lepra de Naamã ficasse sobre ele e sobre a sua descendência. E Geazi levou consigo as consequências do engano, né, da mentira, do erro, e vemos da ganância, né? E vemos hoje, irmãos, a mesma coisa. Hoje nós vemos a mesma coisa. Eu te fiz uma pergunta: onde estão os Eliseus dos dias atuais? Agora eu te pergunto: aonde estão os Geazis dos dias atuais? Estão por toda parte. Hoje, amados, estão aí e aproveitando a oportunidade de alguém que está às vezes passando por necessidade, se está passando por problema. Eu tenho um amigo, né, meu irmão em Cristo, meu companheiro de trabalho, hoje bem, louvado seja Deus, mas quando estava passando uma situação difícil, com droga, envolvido com traficante, e a mãe dele pegou ele e levou num determinado ministério. No momento em que chegou ali, terminado o culto, ela foi procurar ali o pastor daquele ministério, explicar a situação. O camarada já deu logo nela ali, como se diz o provérbio aqui em Minas Gerais, uma facada. Mas não é uma faca de verdade não, viu? Dinheiro. Parece, não me falha a memória, se eu entendi bem, eu achei que iria na época, era fim de ano, e parece o 13º dela. A mulher, ela tem quase 60 anos, até hoje ela trabalha na cerâmica, né? E aquele pastor queria o dinheiro dela, a mulher naquela aflição, tentando salvar a situação do filho, que estava terrível. Eu lembro da situação dele, não foi fácil, quase morreu, quase foi assassinado. Então toda aquela situação, não tiveram pena de tentar tomar dinheiro daquela mulher. Então isso hoje está cheio. As pessoas, amados, que aproveitam muitas das vezes aí da desgraça da vida do outro para poder usufruir, subtrair dinheiro, para tomar bens que as pessoas possuem. E o pior de tudo, irmãos, são pessoas que estão de Bíblia na mão, pessoas que dizem que amam, né?
Pessoas que aproveitam a oportunidade de alguém, ou sabe da vida de alguém que não está bem, e o camarada está ali diante de uma igreja, se uma igreja está cheia, a logo já aproveita aquela oportunidade para arrebentar com a vida do outro. Ah, fulano está aqui, está com isso, tá, vem cá, e começa aquela coisa, põe a pessoa lá embaixo e o camarada se eleva. Poxa, todo mundo, poxa, mas o cara, isso é um homem de Deus, né? Quer dizer, deixa de lado a humildade, irmão, não se conforma com a grandeza e o privilégio de ser um servo de Deus humilde, de receber a honra do Senhor, mas busca muito a honra dos homens. Querem buscar também dos homens os bens materiais, não tem dó às vezes de tirar do pobre, da viúva, aquilo que eles têm, o pouco que eles têm. Ah, não, para você ser abençoado, você tem que dar uma oferta de sacrifício, ou você tem que dar aquilo que você possui. E a pessoa já está ali, como se diz o provérbio, está vendendo o almoço para pagar a janta. E o camarada não tem a dó de chegar ali e tomar aquilo que a pessoa tem. Então eu pergunto para você, qual desses dois personagens você se identifica? Você que talvez é um líder, que lidera um trabalho, se considera um pastor, considera um ancião, um cooperador, um obreiro. Qual desses dois personagens você se identifica? Eliseu ou Geazi? Eliseu, humilde, sincero, entendia seu ministério como um serviço que Deus lhe confiava para ajudar as pessoas. Era um servo das pessoas, era um servo do povo de Deus. Ele entendia a sua posição. Geazi simboliza aqueles que não temem a Deus, não respeitam as pessoas, nem o seu sofrimento, aproveita as oportunidades para tirar das pessoas aquilo que elas têm, para tomar das pessoas aquilo que elas possuem. Usa a mentira, usa o engano, como Geazi usou, ele mentiu, né? Enganou, mas ele não conseguiu enganar o homem de Deus. E ele pagou caro por tudo aquilo ali, por toda aquela situação. Então, amados, que fica aí o recado para você. Sirva a Deus na humildade, sirva a Deus com sinceridade. São muito poucos Eliseus dos dias atuais, pouquíssimos. Os Geazis estão por aí, né? Causando problema, usufruindo, subtraindo das pessoas o pouco que elas têm para o seu bem-estar e o seu bel prazer. Não temem usar o nome de Deus, assim como Geazi não temeu usar o nome de Deus na mentira com Naamã, para subtrair dele bens materiais. Então, meus amados, muito cuidado. Sirva a Deus com sinceridade, faça a obra de Deus com alegria. Mesmo que você se sinta só, mesmo que você pague o preço, mas sirva a Deus com integridade e com sinceridade. Entendendo que o ministério que Deus te deu não é seu, mas é do Senhor. As almas que vêm até você para você cuidar, para você trabalhar com elas, não são suas. Elas custou muito mais do que prata, do que ouro, do que euro, do que real. Ela custou o preço do sangue de Cristo. Então você lida com algo de muito valor. Você lida com algo de um valor que você nem imagina. Diz a Bíblia que o dinheiro do mundo inteiro não é o suficiente para resgatar uma alma. E Deus te confiou você trabalhar, ajudar, aconselhar, para que essa vida possa abandonar o erro, abandonar o pecado e conseguir a vida eterna e manter uma vida com Deus. Faça o trabalho do Senhor com amor. Não seja um Geazi, mas seja um Eliseu. Não deixe que você, assim como o sal da terra, o sal não pode aparecer, mas seja um tempero ali no alimento, que você também seja um tempero na vida daqueles que sofrem. Você seja um pacificador. Você seja aquele que conforta, aquele que anima, aquele que alegra.
aquele que abraça aquele que precisa de ser abraçado, aquele que ajuda aquele que está caído, aquele que abraça o desprezado, aquele que esteja pronto a levar uma palavra de conforto àquele que já está desesperançado. Esse é o verdadeiro homem de Deus. Que você possa estender a mão para aquele que está caído. Que você possa ajudar aquele que está no pecado, para que ele possa novamente se restaurar, encontrar o lugar do arrependimento e voltar à presença do Senhor. Jamais, amados, jamais comece a olhar para a vida daqueles que usam seus ministérios, que usam a sua posição eclesiástica para se promover. Talvez para conquistar ouro, conquistar prata, conquistar posição social, conquistar sucesso, ser mundialmente famoso, mas que nós possamos entender que a importância, como diz o Senhor Jesus a seus discípulos, quando eles se alegraram, quando voltaram da missão da qual Jesus mandou, e eles dizendo, olha, até os espíritos imundos nos sujeitam. Jesus falou, não vos alegreis por isso, mas alegrai-vos que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Essa é a recompensa do servo de Deus. Lute por isso, meu irmão, minha irmã. Fique na posição que Deus te colocou. Tem lares sendo destruídos, tem vida sendo destruída, tem alguém sofrendo, tem alguém que está recebendo, em vez de carinho, de amor, de apoio, está recebendo muitas das vezes as defamação, a paulada, o desprezo. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Então, amado, estamos precisando de Eliseus nos dias atuais. Geazi está sobrando, mas falta Eliseus. Orar ao Senhor, como diz o Senhor Jesus, que o Senhor envie obreiros, envie Eliseus, para que a obra do Senhor ela possa continuar crescendo, alcançando vidas, alcançando almas, restaurando famílias, trazendo-as para a presença do Senhor nosso Deus. Você é muito importante para Deus. Valorize a oportunidade que Deus tem te dado. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor ele possa continuar falando no teu coração. Que essa mensagem ela possa ser um alimento para a tua alma. Valorize o teu ministério. Valorize a oportunidade que Deus tem te dado. Tá bom? Nas suas orações, lembra do irmão Dorival Filho, da minha família. Lembra aqui do trabalho, aqui da Congregação Cristã Nacional, né? E não somente de nós, mas também de todos os irmãos em Cristo, diferente de qual ministério pertença. Todo aquele que é sincero, que Deus abençoe todos os Eliseus, que eles permaneçam firmes, fazendo a obra do Senhor na sinceridade. E que possa também tocar no coração dos Geazis, para que eles possam também achar lugar de arrependimento e mudar de comportamento, passando a fazer a obra de Deus na sinceridade, no nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e a paz de Deus e até uma próxima oportunidade no nome de Jesus. Tchau, tchau.